A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. 6 de setembro, sexta-feira, véspera da data na qual celebramos a independência do Brasil. Veremos hoje que 7 anjos, designados por Deus, têm em suas mãos as taças da ira de Deus. E cada um deles, ao derramar de sua taça sobre a humanidade, dão início ao julgamento e castigos divinos sobre aqueles que não se arrependeram de seus pecados e não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Para que esse vídeo não fique longo e para que possamos assimilar melhor o ensino, faremos 2 vídeos para tratar do capítulo 16. Combinados? Preparados? Vamos em frente então. O capítulo 16 do Apocalipse descreve o derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre a terra, marcando um período de julgamento final antes do estabelecimento do reino de Deus. A ira de Deus é um tema consistente nas Escrituras e reflete sua justiça diante do pecado, conforme Romanos 1,18 e Naum 1, 2 e 3. Em Apocalipse 16, essa ira é derramada de forma completa, sem misturar-se com misericórdia, marcando o fim do período de graça. Para o crente pentecostal, essa passagem reforça a necessidade de viver em santidade e temor de Deus, reconhecendo a seriedade do pecado e as consequências de se afastar de Deus. Esta passagem é profundamente simbólica e contém várias referências ao Antigo Testamento e a outras partes da Bíblia, oferecendo uma rica base para uma análise exegética e pentecostal. Nossa intenção é explorar cada uma das 7 taças da ira de Deus em maior detalhes e conectá-las com passagens bíblicas adicionais. Buscaremos também refletir sobre sua aplicação para a vida cristã. No versículo 2, a primeira das 7 taças é derramada pelo anjo. O derramamento desta taça causa feridas malignas nos seres humanos. As 7 taças representam a plenitude do julgamento divino. O número 7 é frequentemente associado à completude da perfeição na Bíblia, conforme Gênesis 2, 2 e 3 e Levítico 23, 3. Sobre numerologia bíblica, já falamos em vídeos anteriores. Se você tiver alguma dúvida, os vídeos que tratam sobre números e simbolismo do Apocalipse estão disponíveis em nosso canal. Clique e assista. Voltemos ao assunto. Ao ordenar o derramamento das taças, Deus traz um julgamento total e sem misericórdia, diferentemente das pragas do Egito, que tinham a intenção de levar ao arrependimento. Em Êxodo 9, 9 a 11, lemos que foi lançada uma praga das úlceras no Egito, que afetou tanto os homens quanto os animais. Assim como as pragas do Egito tinham o objetivo de quebrar a resistência de Faraó, esta taça é dirigida especificamente àqueles que adoram a besta, mostrando que o julgamento é direto e pessoal. As pragas que acompanham as taças têm paralelos claros com as pragas do Egito. Feridas malignas, mares e rios tornando-se em sangue, escuridão e grandes tempestades de granizo. Esses paralelos indicam um julgamento final mais intenso e universal. Podemos citar ainda Deuteronômio 28:35, onde vemos que a maldição das úlceras são consequências da desobediência, um aviso de que o afastamento de Deus traz juízo. Esta taça destaca a separação clara entre os servos de Deus e os adoradores da besta. Na visão pentecostal, isso serve como um aviso sobre a importância de manter a fé e não ceder às pressões do mundo. Há uma ênfase na santidade e na distinção entre o povo de Deus e aqueles que seguem o sistema corrupto do anticristo. Nos chama a atenção que ao longo do capítulo 16, vemos que, apesar das terríveis pragas, a humanidade não se arrepende, mas blasfema contra Deus, conforme escrito nos versículos 9, 11 e 21. Isso pode ser relacionado à dureza vista em Faraó, em Êxodo 7, 13 e 9, 34 e 35. Esta dureza é um alerta para a humanidade sobre a obstinação contra Deus. Em uma perspectiva pentecostal, isso é um chamado ao evangelismo urgente e à intercessão, para que os corações sejam quebrantados antes que seja tarde demais.
Quando o segundo anjo derrama sua taça no mar, o mar se torna em sangue, como de um morto. Em Êxodo 7, 20 e 21, a primeira praga no Egito é lançada e as águas do Nilo se tornaram sangue, matando os peixes e tornando as águas impróprias para o consumo. Em Isaías 52, vemos que a seca dos mares como um ato de julgamento de Deus e que aponta para o controle absoluto do Eterno sobre a natureza. Dentro da perspectiva pentecostal, o mar simboliza as nações, conforme Apocalipse 17:15. E o julgamento sobre o mar pode indicar um impacto devastador do pecado sobre o mundo. Para os pentecostais, isso sublinha a urgência de evangelizar as nações antes que o julgamento divino se complete. É uma chamada missão global e a intercessão pelos povos que ainda não conhecem a Cristo. Quando o terceiro anjo derrama sua taça, os rios e as fontes se tornam em sangue. A destruição das fontes de água, essenciais para a vida, simboliza a retirada da graça de Deus daqueles que rejeitam sua oferta de salvação. Para os pentecostais, este evento serve como uma lembrança da vida espiritual que somente Cristo pode dar, visto que Ele é a água viva, conforme João 4,10. A taça de sangue também reflete a justiça divina retributiva, pois aqueles que derramaram o sangue dos santos agora bebem o sangue. Versículo 6. Em Êxodo 7:24, os egípcios tiveram que cavar para encontrar água potável. Uma imagem do desespero que é refletida aqui e em escala global em Salmos 78:44. Relembram assim os julgamentos do Nilo, quando o salmista enfatiza que os atos de Deus são tanto justiça quanto misericórdia. Chegamos assim ao final da primeira parte deste vídeo, onde abordamos as pragas lançadas pelos 3 primeiros anjos. Na próxima sexta-feira, daremos continuidade ao assunto e falaremos sobre as pragas lançadas pelos 4 últimos anjos. Então, aguarde, assista, compartilhe e se inscreva no canal para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Por falar em vídeo, não perca, nesta segunda-feira, mais um vídeo inédito, onde abordaremos a 11ª lição do 3º trimestre da nossa escola dominical. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.